Se você quer continuar recebendo os vídeos deste canal, agora não basta apenas ser inscrito, você precisa ativar o sininho e colocar receber todas as notificações e não esquecer de deixar o like no vídeo. Certa vez, um grande mestre me confessou um segredo. Me disse que para eu entender a sabedoria antiga ancestral que foi protegida pelos grandes sábios, e em geral o esoterismo que surgiu nas escolas de mistério, eu deveria prestar atenção e estudar simbologia. Os símbolos incluem palavras, as palavras incluem ideias, ideias incluem conceitos e aqueles conceitos são os que criam nossa realidade e nosso futuro. O símbolo é uma obra de poder, um objeto ou um tipo de entidade que dá sabedoria, sendo a chave para desmontar e entender o grande quebra-cabeça. O melhor exemplo é alguém que conseguiu fazer isso, o rei Salomão. Salomão entendeu a sabedoria que veio das estrelas por parte de um anjo, traduziu esse conhecimento em uma série de livros que foram proibidos e, com o passar do tempo, distorcido para contar algo diferente do original. Porém, nos mostrou a raiz de um conhecimento que vinha de seres superiores aos seres humanos. Seres que vieram antes de nós e que decidiram escolher 7 pessoas ou 7 grandes sábios, como dizem as tábuas sumerianas. Os 7 grandes sábios do planeta que foram distribuídos em diferentes continentes, formando diferentes culturas com o tempo. De lá nasceram as misteriosas orientações para se criar pirâmides e outras histórias. Mas para entendermos melhor o que fez o rei Salomão, eu preciso lhe contar uma pequena história. Essa história nos fala do mestre trabalhador chamado Hiram Abif, um homem que foi contratado para construir o templo do rei Salomão. Este era um mestre trabalhador. Hoje podemos entendê-lo como um engenheiro ou mestre de obras ou talvez um pedreiro, mas não um pedreiro simples. Um trabalhador muito peculiar porque possuía sabedoria e conhecimento proibido, muito além que o próprio rei Salomão. Este conhecimento tinha uma parte importante, que era conhecer uma palavra proibida, que designasse as entidades superiores, a chamada palavra sagrada. Alguns falam que essa palavra era o nome de Deus, e outros, no entanto, falam que seja o oposto. Um nome que conjugava os astros, as estrelas, para poder descobrir um segredo na Terra. Mas seus 2 parceiros de trabalho ficaram com muita inveja, porque Hiram Abif era o único que possuía esse tremendo poder e conhecimento que lhe permitia construir as magníficas obras de engenharia. Então, esses parceiros decidiram que se Hiram Abif não descontasse a palavra secreta, eles o matariam. Mas ele não contou. Foi assassinado e enterrado ao lado de uma acácia. No dia seguinte, eles descobriram que o túmulo de Hiram Abif estava aberto e este homem tinha ressuscitado. Essa história ou essa lenda é uma das mais importantes contada de maneira metafórica na maçonaria. Assim, para entender o significado e a importância do conhecimento proibido, é preciso entender, antes de tudo, que ele não pode ser roubado ou usurpado, sendo dado, cedido a apenas alguns selecionados, alguns que sabiam. O Templo de Salomão estava em Jerusalém, especificamente no Monte Moriá. O objetivo era guardar a Arca da Aliança, mas depois foi destruído pelos babilônios, liderados por Nabucodonosor. E como sabemos, a Arca da Aliança se tornou um grande mistério. No entanto, o rei Salomão obteve grande conhecimento por parte de um anjo que desceu das estrelas e registrou seu conhecimento em vários livros. Um desses livros é a chamada Chave Menor do rei Salomão, também conhecido como Clavícula de Salomão. Ele foi criado por volta do século XVI ou XVII, embora alguns pesquisadores acreditem que seja bem mais antigo. O livro trata com detalhes a invocação demonológica de seres obscuros e também explica como executar exorcismos complexos. A Igreja Católica tomou conhecimento deste livro e durante muito tempo se utilizou para combater os supostos demônios, o suposto mal que domina nosso mundo. O livro ensina também a criar vários elementos antes dos rituais de evocação e de invocação, mas em especial os talismãs. Muitos pensam que este livro não foi totalmente escrito pelo rei Salomão, porque os títulos atribuídos aos demônios ou as referências a Jesus ou até a Santíssima Trindade são bem posteriores ao rei Salomão. A Igreja Católica, quando pegou a chave menor,
modificou os conceitos e extraiu um pouco deles para usá-los na religião católica. Mas a raiz fundamental do livro foi resgatada dos livros antigos do rei Salomão. Aleister Crowley, um mágico ocultista, dedicou um vídeo interessante alguns anos atrás quando utilizou a chave menor do rei Salomão para criar sua própria versão, uma adaptação para invocar espíritos, demônios e todos os tipos de entidades malignas. Evidentemente que tudo que falamos é apenas raiz do conhecimento, porque hoje é impossível encontrá-lo. Há livros que falam da clavícula do rei Salomão, uma simbologia muito extensa que também está relacionada com as chaves enoquianas de John Dee, mas o verdadeiro conhecimento é muito difícil de encontrar. Bem, talvez o conhecimento do rei Salomão menos modificado ou mais íntegro esteja em outro livro, do próprio rei Salomão. Se chama Higromateia, criada por volta do século XIV, mas como os outros, também pode ser mais antigo. Este livro foi criado pelo rei Salomão para seu filho Roboam, e nele se explicava o uso mágico da natureza, como por exemplo o uso de ervas em conjunto com as estrelas. Já que, segundo Salomão, as estrelas tinham um tipo de magia. Este livro explica como se conectar ao outro lado, o mundo dos espíritos, um outro plano, e também como dominar esses espíritos. Também contém vários métodos de adivinhação para poder prever o futuro. No entanto, uma das partes mais importantes é de como usar os rituais antigos para criar talismãs alinhados com os astros, simbolicamente, obviamente. Nos fala de como criar pergaminhos, bacias de adivinhação, anéis e armas de magia, entre outras coisas. Neste livro podemos encontrar uma versão de 2011 escrita em inglês, e o autor publicou uma série de dados sobre o livro inteiro original. Bem, há livros antigos e grimórios que podemos encontrar, porém são versões e interpretações de seus autores que estudaram casos sobre os grimórios, não são os documentos originais. Aqui é importante dizer que existem muitos autores que usam os fragmentos reais e misturam a outros elementos para vender livros, como o caso de Necromion, um livro que definitivamente não existe, mas você pode encontrar em qualquer loja. O Necromion é uma interpretação de Lovecraft, que decidiu vender em nome do misticismo. No caso dos livros de Salomão, isso não se aplica. Bem, este tipo de livro eu sempre aconselho investigar para encontrar algum fragmento, mas é difícil. Mas devemos estudar, cruzar os dados e aprofundar nas entranhas das simbologias. Porque o rei Salomão foi um homem brilhante, inteligente, de uma sabedoria sobre-humana, uma referência em riqueza e prosperidade. Foi o homem, sem dúvidas, mais rico que existiu na face da terra, mas a sua riqueza se dava a uma sabedoria divina. Bem, espero que tenham gostado. Deixe sua opinião nos comentários. Vale dizer, este é outro livro que, se fosse destrinchar, daria mais 2 horas de vídeo, sem medo de errar. Não esqueça o like, forte abraço e até mais. Segundo a lenda maçônica, Salomão, rei de Israel, recebeu o projeto diretamente de Deus. Hiram também conhecia os segredos da planta divina. In the story, Hiram Abiff is accosted by 3 junior workers who are jealous of the fact that they have not been given all the secrets of masonry, and they try to extort them from Hiram Abiff. Os trabalhadores achavam que uma única palavra secreta lhes daria acesso ao conhecimento de Hiram e a poderes mágicos. Each one of the 3 assailants of Hiram is constantly asking for the secret word. And Hiram keeps telling them, you know, this is strange. Why are you asking for this? Diariamente, ao meio-dia, Hiram deixava a obra para rezar. Os 3 trabalhadores o esperaram nas 3 portas do templo. Quando Hiram se aproximou da porta leste, o primeiro homem o parou e exigiu saber o segredo. Hiram respondeu que quando o templo fosse concluído, ele diria a palavra secreta. The word is given in recognition of accomplishment. When a mason has proved himself as an apprentice and as an expert craftsman, he's then recognized by being given the word of a master mason.
Frustrado, o homem cortou a garganta de Hiram com uma pedra afiada. Hiram conseguiu escapar, mas ao chegar à porta sul, o segundo homem exigiu saber o segredo. Mais uma vez, Hiram recusou e foi ferido por um esquadro de pedreiro. Ele rastejou para a porta oeste. Ouviu a mesma exigência, mais uma vez recusou e recebeu um golpe mortal. Ao morrer, gritou: "Quem ajudará o filho da viúva?" Essa frase se tornaria o pedido de ajuda universal entre os membros da maçonaria. Ao se recusar a revelar seu conhecimento secreto a quem não o merecia, Hiram Abiff se tornou o maior herói dos maçons. Hiram Abiff represents the free Mason. That is, the builder who is free, who has a free mind, and that means freedom of religion, freedom of speech, freedom of movement, all these liberties that we cherish today. So you're a builder and a free one, and you're always under attack by three major enemies: ignorance, fanaticism, and tyranny.